Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, quando e onde estiverem. Sejam muito bem-vindos ao Estou a Nova Era, a filosofia para a vida moderna. Primeiro eu quero agradecer os novos integrantes do nosso grupo de reflexões diárias no WhatsApp, o Minuto Estoico Neo-Estoico. O link está lá na bio do Instagram, e se você buscar no Google, você vai digitar grupos de WhatsApp. Aí vai abrir a primeira tela, ali você digita estoicismo ou neo-estoicismo. Pronto, estamos lá nos primeiros. Minuto Estoico e Neo, que são reflexões diárias para o dia a dia. Apesar dos e-books já disponibilizados, eu senti a necessidade de gravar um vídeo explicativo de toda a questão histórica do estoicismo e do neo-estoicismo, especialmente para quem está chegando agora. Eu peço até desculpa para os mais experientes, mais eruditos na filosofia estoica, mas semanalmente, a cada 20 integrantes, eu irei compartilhar esse conteúdo como guia inicial, para que ninguém se sinta perdido nessa filosofia revolucionária que atravessou mais de 24 séculos. A origem do estoicismo. Atenas. O estoicismo ele nasceu no século III a.C., lá em Atenas, com Zenão de Cício. O nome vem do Stoipoikili, que era pórtico lá no centro de Atenas, onde as lições eram dadas ao ar livre, lá no Ágora, e não em salas acadêmicas exclusivas. Isso o tornava acessível a cidadãos comuns. No Ágora era o coração da vida pública na Grécia Antiga. Era uma praça aberta e cercada por edifícios públicos e templos, inclusive os pórticos, que são os estoas. Ali todo mundo se reunia para discutir leis, negociar, assistir julgamento e ouvir os mestres filosóficos. Então qualquer pessoa podia ouvir sem as barreiras acadêmicas. Eram voltados para a vida real, aplicáveis, filosofia aplicável no dia a dia. Hoje, por exemplo, no Instagram nós temos quase 80 lições diárias e reflexivas do estoicismo e do neo, aplicáveis aos dias de hoje. A essência dessa filosofia é viver um bom fluxo de vida e nunca se esquecer que a felicidade necessariamente não está em fatores externos. A pedra de toque, a essência estoica, está nas virtudes cardeais herdadas de Platão e descritas no livro da Sabedoria, capítulo 7 e 8. Quais são? Sabedoria, justiça, temperança e coragem. É na razão que nós temos um guia de vida com essas virtudes. Essas virtudes, elas são consideradas, segundo o livro da Sabedoria, os bens mais úteis na vida dos homens. Vou explicar rapidamente cada uma delas. Sabedoria ou prudência é a matriz de tudo. É discernir em todas as circunstâncias o que é bem, o que é mal, o que é indiferente, catalogar as suas ações e decidir por uma opção, no caso o bem. É diferenciar o que está ou não sob nosso controle. Até porque nós não podemos controlar, por exemplo, o comportamento das pessoas. Mas nós podemos controlar como nós reagimos a isso. E esforçar-se apenas no que nós podemos influenciar e mudar. O interessante é que o próprio capítulo 7 do livro da Sabedoria, lá está escrito que ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela é mais brilhante. Por quê? Porque a luz, ela sucede à noite, ao passo que contra a sabedoria, o mal não prevalece. Lindo, não? Segunda, temperança. Temperança é a moderação, é o autodomínio voluntário nas emoções e instintos. Tudo é passageiro, nas vitórias, nas derrotas, nas dualidades da vida. É a moderação dos desejos, dos impulsos, tentando sempre buscar o equilíbrio. A justiça, por sua vez, é a bússola do nosso dever de tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. É uma questão ética de promoção de harmonia. A coragem, por sua vez, é ser corajoso nas pequenas coisas, nas ações do dia a dia, enfrentar os nossos egos, esforçar para os nossos objetivos, trabalhar com senso de responsabilidade em cada evento, seja ele bom ou ruim. É a coragem justamente que nos fortalece para enfrentar todos os desafios e eventos da vida, inclusive os menos desejáveis. É aquele vulcão, aquele telefonema, aquela doença inesperada, aquele desespero momentâneo onde a gente acaba perdendo o chão. Enfim, é uma filosofia prática. Servia para enfrentar perda, controle da emoção e a resiliência em tudo. A fase romana, vamos passar agora para o século I a III. Pensadores como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio foram um dos arautos na fase romana.
A filosofia que ganhou força no Império, sendo aplicada aos cidadãos, aos líderes, na concepção de disciplina mental, inclusive nos bancos acadêmicos do ensino romano. A diferença marcante é que o estoicismo romano ele foi mais prático e direto para enfrentar os desafios diários de governança, de liderança, de sobrevivência, inclusive as crises políticas e pessoais. Acontece que no século IV, com a oficialização do cristianismo, pelo Édito de Milão e de Tessalônica em 313, 15 e 380, a filosofia estoica deixou de ser ensinada como um sistema independente e foi aos poucos absorvida pela ética cristã. Durante a Alta Idade Média, século V ao X, o foco intelectual se voltou quase totalmente para a teologia. E o estoicismo ele acabou sobrevivendo bem indiretamente, especialmente em textos preservados nos mosteiros. É importante também falar que durante o século III ao V, os eremitas que viviam isolados e os essênios, eles não concordavam com a mistura do cristianismo com a política, tá? Embora não fossem estoicos no sentido filosófico formal, materialmente eles aplicavam à prática muitas virtudes estoicas, o autocontrole, a renúncia ao supérfluo, a disciplina interior e a vida guiada pela fé ou pela razão. Os eremitas cristãos, que se retiravam para o deserto para viver uma vida em oração, de penitência, de silêncio, de contemplação. Um exemplo é Santo Antão do Deserto. Eles foram influenciados por ideais estoicos por meio, claro, da tradição greco-romana. Inclusive, muitos padres do deserto, eles ressoam as ideias estoicas de Epicteto e de Sêneca, embora com enfoque teológico cristão. Anselm Brunn tem um livro perfeito que fala dessas pessoas. Inclusive foram os essênios, lá no primeiro século, segundo século, que deixaram os manuscritos do Mar Morto, que são quase 900 documentos escritos, considerados apócrifos ou ocultos, incluindo vários evangelhos não reconhecidos e nem catalogados no século IV, mas que servem como referências históricas. Enfim, nessa época, os escritos de Sêneca, eles ainda eram lidos, mas sob a interpretação cristã, totalmente, mas não religiosa, eminentemente cristã. Depois, no século XII, XIII, aparece São Tomás de Aquino, com algumas sementes estoicas ainda vivas, porém não publicamente, e os mosteiros, os monges do deserto ainda, eles apresentavam toda essa questão histórica.